essa é uma luta histórica de todos os estados e municípios o cumprimento do reajuste anual da lei do piso. O que acontece é que, para surpresa da categoria da educação, em janeiro esse reajuste é concedido 14,95. E aí começa o diálogo com a recém-governadora eleita, que não se colocou muito disposta a dialogar sobre a possibilidade de reajustar para a categoria. E nos anos anteriores, era comum que esse projeto ele já viesse para a Assembleia. Esse conflito não era jogado no colo dos deputados e das deputadas. Ele já vinha uma mesa de negociação, junto com o Executivo, com o governador do Estado ou a governadora, firmava um acordo e vinha para a Assembleia votar. E nesse acordo já se previa o reajuste do piso e o percentual do reajuste com rebatimento na carreira. Nos anos que os projetos não vieram juntos, num único projeto já prevendo toda a carreira, isso eu estou falando de ativos e aposentados, se vinha um diálogo. A gente vai mandar agora só o do piso, porque a gente tem prazo para cumprir, mas a partir de setembro, outubro, a gente vai pagar o reajuste vai ser no valor de tanto. Então, já se tinham negociações avançadas. Chegou aqui a lei o PL de Raquel 712, ele prevê apenas o reajuste para quem está abaixo do piso. Isso significa cerca de um pouco mais de 6 mil servidores e servidoras de educação, e os novos, né, professores e professoras contratados nesse concurso agora, e os cerca de 18 mil contratos temporários, né? E deixa de fora o restante de toda a categoria. Com esse projeto de Raquel, é um ataque frontal à carreira. Por quê? Quem está entrando agora, o meu respeito máximo, viu? Eu, como professora de história, sei como muitos historiadores ficaram anos esperando abrir concurso para a nossa área específica. Então, a gente fala já do cadastro de reserva, da importância de reforçar essas chamadas, mas você que está chegando agora, seja bem-vindo. É muito justo e digno que você receba o piso, o valor inicial da carreira. A gente defende isso para todo mundo. Mas veja, por esse projeto de Raquel, quem está assumindo agora, tomando posse agora, neste último concurso, vai receber o mesmo valor de pessoas que estão há 19 anos na sala de aula. A gente não pode considerar isso justo, porque a gente tem que valorizar a formação continuada de todo mundo. A gente tem que... muitos professores, professoras, técnicos, analistas se aprofundam, fazem especializações, mestrados, doutorados, buscam capacitações. Isso precisa ser valorizado na carreira, porque a gente já enfrenta um grande debate. Eu fiz licenciatura. Muitas universidades estão fechando suas licenciaturas. A gente precisa estimular que tenham mais professores e professoras, e para isso a gente precisa valorizar a educação. Esse projeto, desde o dia que chegou na LEP, o sindicato, o Sintep, ele fazia um único pedido: tirar o regime de urgência, que é uma tramitação de maneira mais rápida, para não atropelar a negociação em relação ao reajuste na educação como um todo. A governadora foi muito intransigente. Em nenhum momento aceitou retirar o regime de urgência para que ganhasse tempo para negociar. E todos os esforços que a Assembleia fez, inclusive o presidente Álvaro Porto, ele conseguiu abrir uma mesa de negociação, trazendo os principais secretários do governo do estado de Pernambuco, mas que chegam na mesa, vê se isso é dialogar. Chega na mesa e diz: nós não temos proposta nenhuma, mas nós estamos dialogando. Então, diálogo é chegar num denominador comum, né? E todo esse tempo que a gente vai esticando essa corda é esperando uma proposta da governadora. Terminou o primeiro quadrimestre orçamentário, você tem previsão do segundo. Dá para fazer uma proposta de um reajuste, porque sabe que tem sim recurso vindo da educação. E aí, chegou nesse momento, nós conseguimos um pleito histórico que foi o PL, ele passou pela Constituição, a Comissão de Controle de Constitucionalidade das Leis, a Comissão de Constituição e Justiça. Ele foi aprovado porque ele era constitucional, mas ele foi reprovado
nas comissões de Finanças e Orçamento e na Comissão de Educação. Então, com 2 pareceres negativos, o que é que acontece com o trâmite de um projeto de lei? Eu digo que é justamente PLE, que é um projeto de lei vindo do Executivo, da governadora Raquel Lira. Com 2 pareceres negativos, esse projeto não está apto para ser votado no plenário. Então, esse projeto ele vai ser arquivado. Então, o líder do governo, como você falou, o deputado Isaías Regis, ele protocolou um recurso contrário aos pareceres negativos das comissões de Finanças e de Educação. E para esse recurso tramitar, ele precisava de, no mínimo, 10 assinaturas, e depois esse recurso precisava ir para o plenário e ser aprovado por maioria simples dos presentes. O quórum mínimo para voto, qualquer deliberação sobre qualquer matéria, são 25. No mínimo tem que ter 25 deputados e deputadas, então maioria simples seriam 13. E nós fizemos, aí o que é que a gente fez? No momento que esse recurso veio, no início da semana, nós conseguimos obstruir a pauta com a manobra regimental. É tudo na hora, gente. Então tem que ser, eu que sou disléxica, penso que é um esforço, porque tem que ser um pensamento rápido em várias coisas ao mesmo tempo, e a decisão tem que ser tomada naquele instante e ainda tentar coletivizar essa decisão. Então, a gente estava esperando não ter quórum, teve quórum, e aí a nossa manobra foi pedir obstrução, que tem um artigo que prevê que as lideranças dos partidos, das bancadas, dos blocos e das federações partidárias podem pedir obstrução para que o voto da sua bancada e a presença não seja contada. Com aquilo, nós conseguimos, naquele momento que não fosse votado, entrou na pauta de hoje, e é tudo em cima da hora, viu? Entrou na pauta de hoje. Então, é correr e dizer, gente, entrou na pauta agora, de tarde, vocês precisam estar aqui, corram que a gente precisa de reforço. E quando entrou na pauta de hoje a gente percebeu que não temos número suficiente para derrotar o projeto e não tínhamos número suficiente para que não houvesse o quórum de 25 pessoas. Então, coletivamente, nós decidimos que hoje, já que a gente iria perder, é isso, né? Perder porque a gente não tinha um número de votos suficiente, nós resolvemos, né, demarcar nossa posição, votando contrário e pedindo o registro nominal de quem votou favorável, para que eu acho justo a publicidade, para que as pessoas saibam quem votou e quem não votou, como o seu deputado da sua cidade, da sua região, a sua deputada tem votado, porque eu digo, ó, tem professor do litoral ao sertão, tem analista do litoral ao sertão, tem técnico em educação do litoral ao sertão, em todos os municípios. Então, é importante que a gente acompanhe essas votações. Com essa aprovação de hoje, o projeto ainda não foi aprovado. Foi aprovado o recurso para que ele volte a tramitar. Como ele já está com todos os pareceres, ele já está apto a votar. Então, o presidente da Assembleia Legislativa nos garantiu que esse projeto vai ser votado na próxima terça-feira. Então, professor, professora, técnico, analista, você, toda a mobilização de novo na Assembleia Legislativa de Pernambuco, terça-feira, às 14h30. Aí sim é a votação do mérito da matéria, que vai aprovar ou rejeitar, que seja dado um reajuste para um percentual categoria, ou se vai continuar a luta para toda a categoria. Lembrando que ninguém vai deixar de receber, tá? Quem está abaixo do piso é sempre importante dizer isso, porque é importante para a gente que não use a tática de guerra de dividir uma categoria para conquistar. A governadora ela tem por obrigação de cumprir a lei nacional do piso, ela precisa fazer isso, e ela tem prazo para fazer isso, então ela vai poder mandar um outro projeto, se esse for derrotado ainda em agosto, tem dinheiro para pagar esse piso, e esse piso vai ser pago. O que a gente está querendo é ganhar força para que essa luta seja de todo o conjunto da categoria da educação. Deputado, vocês chegaram a publicar, né, saiu no Diário Oficial também, um substitutivo, né, a oposição, o substitutivo 01, que inclui, e aí, já colocando o pessoal que está aqui assistindo a live, tem muito assistente, né, e também tem muito analista de gestão, inclui eles também na questão na pauta do reajuste, né, no projeto do reajuste. A senhora, não sei como é que está a questão desses profissionais
que passaram no concurso público, né, e que agora vai ter a nomeação em julho, de um quantitativo, 500 e mais, se eu não me engano, 96 de assistente. E eles estão pedindo para que tenha esse aumento, né, por causa do cadastro reserva. De acordo com eles, há um déficit de mais de 1.300 analistas e mais de 3.000 assistentes. A senhora está acompanhando também esse processo deles? Como é que está sendo essa negociação para que sejam chamados mais profissionais também que foram aprovados no concurso? Olha, eu tive, na verdade, com alguns profissionais, professores e professoras, mas também técnicos e analistas aprovados nesse último concurso, essa luta do cadastro de reserva. A gente tem se posicionado desde o princípio e tem reverberado sempre que possível, porque é o seguinte, se hoje a educação ela funciona com mais de 18.000 contratos temporários, certo? Então, veja, os contratos temporários são importantes, todos vocês devem ser valorizados, estão lá no chão da escola, ok. Mas contrato temporário, ele não reforça a Previdência, porque ele não recolhe para a Previdência e sim para o INSS, certo? Contrato temporário é um contrato precário. Você não tem direito... você não tem carreira, né? Você não é um funcionário de carreira. Você vai ficar recebendo o piso e só o piso por quanto tempo o seu contrato for renovado e durar. Você não tem direito aos outros benefícios da categoria. Então, a gente sabe que a melhor forma de entrar no serviço público é mediante concurso público, né? Então, se você tem 18.000, mais de 18.000 contratados temporariamente, significa que você tem 18.000 vagas, né? Então, se o concurso, seja o concurso para professor, para técnico ou para analista, foi chamado um número muito aquém da necessidade. Tanto é que se trabalha com contratos terceirizados. Então, a necessidade é comprovada se precisam de mais pessoas. Então, tá aí se chamar o cadastro de reserva todinho, ainda não atende integralmente às necessidades. Ainda vai precisar de contrato temporário ou de um novo concurso, mesmo que chamasse todo o cadastro de reserva. Então, a gente tem feito uma pressão, nós acompanhamos no Ministério Público, que foram fazer uma denúncia para o Ministério Público se envolver nessa questão do cadastro de reserva. Ainda tem vagas e tem muitas vagas disponíveis, né? E na última, eu tive há 3 semanas atrás, ainda nessa questão do piso, né? Eu fui chamada no Palácio do Governo para uma reunião pessoal com a governadora para tratar da possibilidade de negociação sobre essa questão do piso. Assim, uma forma da governadora, às vezes, atuar é chamando individualmente os deputados, sabe? Assim, acho que, de alguma maneira, isso... Eu defendo muito as negociações coletivas, assim, que se sente sindicato, que se sente o executivo, que se sente os parlamentares do governo ou da oposição, que colaboram com aquela pauta e tentem chegar num consenso. Mas eu fui e levei uma pautinha, né? Eu levei para entregar à governadora. Eu não tinha tido a oportunidade de conversar com a governadora individualmente e aproveitei a demanda sobre essa questão do piso para ela, essa demanda do cadastro de reserva, né? Dentre outras pautas, eu fiz questão de entregar um documento falando dessa necessidade, mapeando um pouco esse número atualizado do cadastro de reserva, de quantos eram o cadastro de reserva para professores, para técnicos e analistas em educação, e aí mostrando para ela o cenário de que se fazia necessário, sim, chamar, fortalecer o serviço público, investindo em concurso público. E ela disse que, assim, o retorno dela é de que ia analisar, de que esperasse, que ela quer fazer muito pela educação, mas, assim, ela não firmou nenhum compromisso de que chamaria essas pessoas, mas pediu um tempo. Então, acho que vale a pena fazer pressão, vale a pena ampliar essa voz, é uma luta muito justa, é um bom direito, né? Como a gente diz no direito. Quando o direito é ruim, a gente diz logo, esse
Não é, você não tem um bom direito. Então, todo mundo que está aí no cadastro da reserva tem um bom direito. Essas vagas, elas existem. A necessidade é comprovada pela própria questão do número de contratos temporários. É uma comprovação simples. Então, vamos continuar essa luta para que se amplie, porque tem pessoas que estão esperando para um concurso há década. São quase 10 anos sem abrir concurso. Para algumas áreas nem sequer abriram agora, então é muito justo que essas pessoas sejam chamadas, né? Assim, é urgente, é urgente, é urgente, é urgente.